Beleza, galera? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a conclusão da aventura que eu narrei recentemente aqui, a Pedra Fundamental. É uma aventura da terceira edição de D&D, que eu adaptei aqui para a quinta edição, para jogar com os camaradas aqui, online. Infelizmente, no episódio de conclusão da aventura, o meu áudio não ficou bom, falhou meu áudio. Aí não dá para ouvir a voz do narrador, aí falhou algumas cenas também. Então, não vai ficar aqui gravado o episódio da conclusão. Mas um resumo da conclusão foi que é o seguinte: o combate que tinha se iniciado no penúltimo episódio foi finalizado logo no começo da conclusão, com a fuga de Dyson e Cuco. Eles aproveitam a confusão do combate e o pessoal, a maioria do povo, dos falsos humanos, saindo da vila, fugindo para várias direções da floresta, e se teleportam, desaparecem de vista. Ainda deixam uma mensagem, mas deixam um gancho para a próxima aventura, que é a espiral da presa, a espiral da presa noturna, o coração da espiral da presa noturna, é a próxima aventura, né? Então eu deixei a fuga do Dyson e do Cuco como um gancho para a próxima aventura, né? Eles fogem e convidam os aventureiros a reencontrá-los numa torre, num lugar remoto onde supostamente vive um dragão negro aterrorizando o lugar. Então, a conclusão da Pedra Fundamental que eu narrei foi assim: o Dyson e o Cuco fugindo, os falsos humanos, a maioria dos que sobreviveram, fugiram também, se espalharam lá pela floresta, mundo afora, como o Dyson queria, que era o plano dele era esse: expandir, espalhar os seus falsos humanoides pelas redondezas ali, para as cidades, para servirem de espiões para ele. E os que sobraram, os que ficaram na vila lá e não foram mortos, se renderam e se mostraram contrários ao Dyson, aos planos de Dyson, e resolveram ficar ali para serem só camponeses mesmo, cuidarem da terra, viverem da terra, enfim, né? E isso, claro, eles vão ficar ali sob a supervisão dos elfos que sobraram, né? A guerreira Tully também foi feita prisioneira, ficou sob cuidado dos elfos também. Então os elfos vão cuidar ali da proteção e vigilância do que sobrou do povo, dos falsos humanos e uns pouquíssimos humanos ainda ali no meio, e tentar também reviver a floresta, né? Trazer os animais de volta à floresta também, no entorno ali. O grande herói lá da cripta lá, voltou para o seu túmulo, né? E assim se encerrou a aventura, com o grupo voltando para Waterdeep, onde fizeram um tempo entre aventuras lá, para poder comprar e vender itens e pegar mais informações sobre a espiral da presa noturna. E com isso descobriram uma localização provável do lugar,
mais rumores que reforçam que realmente há um dragão negro habitando aquela torre que fica oculta dentro de um canyon. Então eles terminam o último episódio partindo em direção ao podem provavelmente encontrar um dragão negro e os vilões da última aventura, Dyson e Cuco, né? E agora eu vou continuar falando aqui o que você pode esperar dessa aventura da Pedra Fundamental. Um pouco de narrar a aventura Pedra Fundamental, uma aventura antiga de D&D, da época da terceira edição ainda. Nessa terceira edição eu não consegui narrar essa aventura. Agora online recentemente eu consegui, mas aí vou falar para vocês o que esperar da aventura, os problemas que eu tive. A princípio, o maior problema é você narrar, por exemplo, eu estou narrando quinta edição agora, e o maior problema é a adaptação, né? Você tem que recriar a ficha dos NPCs, né? Para as versões 3.5. A aventura principal tem mapas, né? A princípio tem só um mapa geral e algumas figuras. As figuras você pode aproveitar as figuras que tem na aventura, né? Só escanear ou tirar uma foto, ou o que você quiser aí, se você puder, passar para o PC, né? Se você for narrar online. Se for presencial, você tira pode botar também, projetar aí no seu computador, ou se tiver poucos recursos, tira uma xerox também. Mas são poucas imagens que tem, né? E os personagens principais também não tem figura nenhuma deles. Aí esse é um dos problemas, né? Você tem que, se você quiser apresentar o personagem, por exemplo, o vilão principal da história, não tem nenhuma imagem dele. Né? Então fica a cargo do mestre procurar uma imagem, desenvolver aí, usar uma IA qualquer, ou se o cara for um artista, desenhar aí, fazer sua própria arte e criar, dar um rosto para esse personagem, né? E qualquer confronto fora ou mais no interior de alguns lugares, talvez você tenha que procurar por uma imagem também, igual confrontos na floresta. Eu estou narrando online, eu tive que baixar algumas imagens de mapas de floresta para usar, sair um pouco do preto e branco original da aventura. As imagens da aventura original são todas em preto e branco. Alguns personagens, além do vilão principal, não tem handout, não tem uma imagem que destaca eles têm imagens separadas, podiam ter mais, né? Então, se você quiser mais, você tem que você mesmo fazer, procurar para colocar ali. A aventura, no geral, agradou os jogadores pela dinâmica dela, pela história dela, envolve um pouco de investigação, e leva os personagens a ter uma interação ali com os NPCs, que pode levar a pelo menos uns 3 finais possíveis. Se o mestre quiser explorar algumas outras partes que não são tão exploradas na aventura, ele também pode, fica a cargo dele. Então, agradou aos jogadores essa aventura mais do que a anterior.
que era mais tensa, era mais exploração e cansativa pelo tamanho da dungeon, né? Essa aventura é uma aventura relativamente curta, né? Que eu estou terminando de narrar ela na sexta sessão. Se tiver um tempo de jogo maior, talvez você termine com 4 ou 5 sessões. Depende também como vai desenrolar o jogo, né? Se os personagens, se os jogadores forem procurar investigar outros pontos, ou investigar, por exemplo, mais a vila do lugar, né? Que a história gira em torno de uma vila que está sendo sitiada por alguns elfos e um cavaleiro fantasma, né? Aí os jogadores são levados a crer que os elfos e esse cavaleiro são os vilões da história, né? Então, que eles precisam ajudar o povo daquela vila que existe dentro de 2 círculos de pedras místicas antigas, criada por druidas séculos atrás. Então, a interação inicial leva os personagens jogadores a acreditarem que o povo da vila precisa de ajuda ali contra os elfos e o Cavaleiro Fantasma. E conforme a aventura se desenvolve, o grupo tem vários caminhos que ele pode seguir, né? Ele pode explorar mais ali a própria vila, né? Ele pode investigar mais sobre o que está acontecendo, dependendo de como o mestre for usar determinados momentos, como tem um momento em que o ancião da vila é assassinado, o mestre pode fazer esse momento com os jogadores perto ou quando os jogadores estiverem fora da vila. Só de fazer essa diferença aí já vai mudar o rumo da história, da investigação. Porque se o grupo estiver ali na hora do assassinato do ancião da vila, eles provavelmente vão começar uma perseguição ao assassino, né? Se eles não estiverem ali naquele momento, eles podem ir atrás do assassino também, mas já vai ter passado muito tempo, vai ser praticamente impossível eles alcançarem os assassinos depois, né? Vai levar mais tempo de procura, vai ter mais encontros aleatórios na floresta, conforme eles forem perseguir os elfos. Então, vai se estender mais, né? Então, só nesse ponto aí já dá uma bifurcação que dá para os grupos irem para como eles vão interagir, se eles vão conseguir ou não alcançar os elfos, né? E a partir desse momento que você é um assassinato, o grupo tem aí, pode até tomar mais partido do povo da vila mesmo, né? Ver que o povo da vila está sendo uma vítima. E com o desenrolar da história, os personagens, se seguirem por esse caminho, considerando o povo da vila como vítima, eles podem acabar derrotando o fantasma e os elfos, e depois ir embora, né? Como heróis, né? Essa é uma das opções. A outra opção é eles descobrirem a verdade, que os elfos estão se vingando de um massacre que eles sofreram, né? E talvez se aliarem aos elfos, né? E então, nessa possibilidade, eles vão se aliar aos elfos, né? Outros podem derrotar os elfos, como aconteceu no jogo, derrotar os elfos e depois descobrir
que os elfos estavam certos, aí restauraram os elfos e irem contra o povo da vila. Mas quando eles forem atrás do povo da vila, provavelmente os vilões principais já vão estar esperando eles, porque eles têm muitos espiões na floresta. Há uma interação em que os personagens podem dar um descanso final lá para o Cavaleiro Fantasma também. Há um túmulo de um antigo herói não muito longe da vila, onde os personagens interagindo podem conseguir um aliado ou não. E há uma história antiga da região envolvendo o dragão ancião Achardalon, que o grupo pode ver referências desse dragão em várias aventuras dessa sequência de aventuras antigas que eu estou narrando. Tudo leva a crer que mais para frente eles podem acabar encarando ou servos dessa criatura ou o retorno mesmo desse monstro. Mas, no geral, a aventura, uma edição aventura curta, boa de investigação, né? E as dificuldades mesmo são mais a adaptação, como eu falei, como é uma aventura antiga, que tinha poucas imagens nela, você tem que caçar algumas imagens novas aí, principalmente de personagens. Muitos NPCs descritos na aventura não tem handout, né, não tem foto. Você tem que... hoje em dia é fácil você criar com uma IA uma imagem de personagem, né? Então você tem que criar imagens dos elfos, do vilão principal, alguns NPCs, se você quiser também, alguns NPCs que interagem lá com os jogadores. Você tem que criar suas próprias imagens também. E alguns mapas, se você quiser também colocar ali como foco lá de batalhas específicas, né? No geral, a aventura agradou os jogadores, como eu falei, e é isso aí, galera. Se você já narrou, já jogou essa aventura, comente aí também, deixe o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe. Até a próxima, galera. Bom jogo para todo mundo aí. Bom RPG.